aqui com as camadas da epiderme, então a gente vai ver agora de uma forma mais descritiva quais são essas camadas. Então, desse lado de cá, a gente tem uma fotomicrografia, que é do Junqueira, onde a gente tem exemplificado cada uma dessas camadas. Então, nessa região aqui, a gente tem todas as camadas da epiderme, e aqui embaixo, a gente tem a derme composta, então, por tecido conjuntivo, como a gente pode ver aqui, altamente vascularizados, onde tem vários vasos sanguíneos, capilares sanguíneos, presentes, então, nas papilas dérmicas, que estão intercaladas com as cristas, aqui 3 cristas epidérmicas. Vamos começar, então, pela camada mais basal, que é essa camada de queratinócitos aqui, ó. A camada mais basal, que fica encostada, então, na membrana basal, composta pela lâmina basal e pela lâmina fibroreticular. Essa camada basal, ela é formada, então, por células que são células mais cúbicas e células mais basofílicas. Essa camada, ela também é chamada de camada germinativa. Isso porque ela é rica em células tronco, células que vão estar fazendo mitoses sucessivas para poder repor as células das camadas mais superiores. O citoplasma dessas células, ele é repleto de filamentos intermediários de queratina. Logo em seguida, a gente tem essa camada que é a camada que tem o maior número de camadas de células, que é a chamada de camada espinhosa. Ela é formada por células cúbicas levemente achatadas, como a gente está vendo aqui, com um núcleo localizado bem no centro da célula. O citoplasma dessas células, ele é composto por feixes de filamentos, de tonofilamentos de queratina, que ocupam também as extensões citoplasmáticas. Esses tonofilamentos, eles terminam numa grande quantidade de desmossomos. Esses desmossomos são aquelas especializações de membrana pontuais responsáveis pela adesão entre células vizinhas. Os desmossomos aqui, eles ocorrem em quantidade muito grande, mas eles não são visíveis na microscopia óptica. Mas como tem muito desmossomos, o que a gente vai enxergar entre essas células vizinhas é que a gente vai enxergar espinhos, como se fossem espinhos, como se fosse uma escadinha. Por isso que essa camada recebeu o nome, então, de camada espinhosa. Logo em seguida da camada espinhosa, a gente tem essa camada mais escura aqui, ó. Essa camada mais escura, ela recebe o nome de camada granulosa. São células poligonais, levemente achatadas, que também possuem um núcleo central. O citoplasma, por que ela recebeu o nome de camada granulosa? Porque o citoplasma é rico em grânulos basofílicos. Esses grânulos são grânulos de querato e hialina não envoltos por membrana. E essas células também apresentam no seu citoplasma o que a gente chama de corpos lamelares, que é um material lipídico envolto por membrana plasmática. Logo em seguida, a gente vai ter essa camada extremamente eosinofílica aqui, com células que não possuem núcleo e são translúcidas. E isso porque os núcleos e as organelas dessas células, elas foram digeridas por enzimas lisossomais. O citoplasma, ele apresenta filamentos de queratina altamente compactados e elas ainda são unidas por desmossomos. A camada lúcida, ela é visível apenas na pele grossa, ela é ausente na pele fina. E a camada mais externa é aquela camada que vai possuir diferentes espessuras, é a camada córnea, então a camada de queratina, que vai poder ser ou numa tipo de pele levemente queratinizado, ela é mais delgada, moderadamente queratinizado, ela é um pouquinho mais espessa, e no altamente queratinizado, ela é bem mais espessa. As células são achatadas, são células mortas, portanto sem núcleo, com o citoplasma repleto de queratina, e são células que descamam de forma continuada. Aqui a gente tem, então, células do extrato basal ou da camada basal, camada germinativa, células do extrato espinhoso,
Aqui, mais escuras, as células do extrato granuloso, da camada granulosa, e essas que estão descamando aqui do extrato córneo, tá? Aqui não é possível a visualização da camada lúcida. Nessa outra imagem aqui, o tecido conjuntivo da derme, aqui as células da camada basal e aqui um detalhe do extrato espinhoso. Como eu falei para vocês, ó, a gente enxerga como se fosse uma escadinha entre as células do extrato espinhoso, o que indica então que parecem espinhos, que indica a presença de uma grande quantidade de desmossomos. Aqui a gente tem a diferenciação dos queratinócitos. Então, quando a gente começa aqui no extrato basal, a camada germinativa, são células que estão sofrendo intensas divisões mitóticas. A gente observa que são sintetizados diferentes tipos de queratina. Vai predominar o quê? Queratina do tipo 5 e do tipo 14. São observadas na forma de filamentos intermediários. Já na camada espinhosa, a gente vai ter uma intensa quantidade de desmossomos entre as células, que dá o nome então a essa camada de camada espinhosa. Nessa camada, a queratina do tipo 4, do tipo 5 e do tipo 14, ela é substituída pela queratina tipo 1 e pela queratina do tipo 10, quando os queratinócitos migram então para essa camada. Em seguida, a gente vai ter o extrato granular ou a camada granulosa, então, onde nessa camada a gente tem a presença das queratinas tipo 2E e do tipo 9, e nessa camada são observados também os corpos lamelares, esses corpos aqui, ó. Esses corpos lamelares, eles são produzidos, eles indicam, desculpem, o acúmulo de material lipídico. Esses corpos lamelares, como a gente já mencionou, eles são envoltos por membrana. E além disso, nessa camada granulosa, a gente tem a produção de uma proteína que é de um filamentar que é não intermediária, a filagrina. Ela vai promover a agregação dos filamentos de queratina. Em seguida, no extrato córneo e no extrato lúcido, vejam aqui, ó, a gente tem a liberação dos corpos lamelares com um acúmulo no envoltório externo da célula de material lipídico. As proteínas vão ser depositadas internamente na membrana plasmática da célula, formando o que a gente chama de um envoltório nuclear cornificado. E externamente o envoltório lipídico devido à liberação do conteúdo dos corpos lamelares. E aqui a gente tem as células da epiderme. Por quê? Porque além dos queratinócitos que se distribuem então desde a camada basal até a camada córnea, a gente tem outros 3 tipos de células. A primeira delas que a gente vai comentar é essa célula aqui, que é mais comum e mais numerosa no extrato espinhoso, que é a chamada célula de Langerhans. Elas possuem uma grande quantidade de ramificações que se estendem entre os queratinócitos. Elas são originadas a partir de precursores da medula óssea e são células responsáveis por fazer o quê? São células do sistema imunológico. Essas células vão captar antígenos, processar esses antígenos e apresentar os linfócitos T, estimulando essas células. Essas células, elas não são visíveis, assim como as células de Merkel não são visíveis também, em processamentos comuns de microscopia óptica. A gente precisaria fazer uma marcação específica para poder visualizar essas células em lâminas de microscopia óptica. O segundo tipo de células são as chamadas células de Merkel. As células de Merkel, elas estão presentes em maior quantidade na pele espessa, principalmente onde? Na palma da mão e na planta dos pés, principalmente na ponta dos dedos. Isso porque essas células de Merkel, elas são responsáveis pela sensibilidade tátil, porque elas funcionam como mecanorreceptores, onde vão estar inseridas aqui, ó, fibras nervosas, formando uma placa nervosa.
tá? Elas estão presentes na camada basal, entre os queratinócitos da camada basal. E por último, nós temos essa célula aqui, que é o melanócito. Ele também está presente entre os queratinócitos da camada basal, mas o melanócito ele vai emitir uma grande quantidade de prolongamentos citoplasmáticos entre os queratinócitos da camada espinhosa. Possui um citoplasma bastante volumoso, e eles transferem os seus grânulos de melanossomos, que são responsáveis pela pigmentação, para o citoplasma dos queratinócitos das camadas mais superiores. Aqui a gente tem de forma extremamente resumida, a professora Carolina vai falar mais detalhadamente com vocês na aula de biologia celular, como ocorre a melanogênese, que é a formação dos grânulos de melanina. Primeiro a gente vai ter aqui no retículo endoplasmático rugoso a síntese de uma enzima chamada de tirosinase. Essa tirosinase, ela é transferida para o aparelho de Golgi, onde ocorre a formação dos chamados melanossomos primários. Esses melanossomos primários, então, saem do aparelho de Golgi e em seguida ocorre o início da síntese de melanina, onde ocorre a ação da tirosinase sobre a melanina. A tirosinase se forma a partir da tirosina, certo? Logo em seguida vão se formar o melanossomo terciário. Nesse melanossomo terciário a gente vai ter então também vesículas de tirosinase formando somada à melanina. Quando ocorre o desaparecimento da tirosinase, a gente tem o grânulo de melanina formado e esse grânulo de melanina vai estar presente nos prolongamentos do melanócito, onde, a partir desses prolongamentos do melanócito, vão se formar vesículas membranosas e essas vesículas são transferidas para o citoplasma de queratinócitos das camadas mais superiores, onde no citoplasma dos queratinócitos, esses melanossomos eles vão se localizar na porção supranuclear. Por quê? Porque a incidência da luz vem aqui, ó, de cima para baixo. Então, eles vão estar localizados acima dos núcleos para fazer a proteção do DNA dessas células. Aqui a gente tem duas imagens, onde a gente tem aqui a epiderme, aqui embaixo a derme, e aqui na camada basal, onde as setinhas estão apontando, essas células coradas de forma como se fosse um marrom mais escuro, elas são melanócitos. Essas células da camada mais superior, que também estão coradas de marrom, são queratinócitos que possuem melanossomos, os quais foram transferidos, então, a partir dos prolongamentos citoplasmáticos dos melanócitos. Nessa outra imagem também a derme aqui embaixo, olhem uma papila dérmica aqui, outra papila dérmica, uma crista epidérmica, outra crista epidérmica. E as setinhas estão apontando essas células também coradas em marrom aqui, na camada basal, entre os queratinócitos da epiderme. A gente tem então a epiderme que vai até aqui em cima, onde a gente tem a queratina aqui em cima, ó. Aqui nós temos então melanócitos com seus vários prolongamentos citoplasmáticos, ok? Eu acho que esse é o último slide. Isso mesmo. Assim a gente segue para a terceira videoaula.